O que acontece com a alma quando o corpo morre? Essa pergunta acompanha a humanidade desde os tempos mais antigos. Segundo o Espiritismo, a morte não é o fim. É apenas o início de uma nova etapa da existência. Quando o coração para de bater, quando os olhos se fecham para este mundo, a alma se liberta do corpo físico e retorna ao plano espiritual de onde veio. Essa transição, chamada de desencarne, pode ser tranquila ou dolorosa, dependendo da elevação moral e do grau de apego que a pessoa ainda mantém à vida material. Espíritos preparados, que viveram com amor, caridade e consciência espiritual, geralmente são recebidos com paz, por familiares desencarnados e por mentores espirituais. Outros, mais presos ao ódio, ao orgulho ou ao materialismo, podem enfrentar uma fase de perturbação, confusão e até sofrimento. Não como castigo, mas como um reflexo natural do que a alma carrega dentro de si. Allan Kardec nos ensinou que, após a morte, o espírito conserva a consciência de quem é. Ele continua sendo exatamente o que era em vida. Não se transforma como num passe de mágica. A mudança, a evolução, continuam. Só que agora, fora do corpo físico. O espírito pode rever tudo o que viveu. Ele percebe onde acertou, onde errou e o que ainda precisa aprender. E então, com o tempo, é preparado para uma nova reencarnação, um novo corpo, uma nova história, novas oportunidades de crescimento. E assim segue o ciclo da vida. Nas palavras de Chico Xavier, a morte é apenas uma passagem, uma mudança de veste. A vida continua, sempre. Portanto, não devemos temer a morte. Devemos, sim, valorizar a vida e vivê-la com amor, com compaixão, com fé. Porque tudo o que somos, tudo o que fazemos, nos acompanha. O corpo fica. A alma segue sua jornada. E o que levamos é o bem que fizemos, o amor que espalhamos e o que aprendemos ao longo do caminho. Que essa mensagem possa tocar seu coração e que você jamais se esqueça. A vida não termina na morte. Ela apenas recomeça. Mas, como é esse lugar para onde vamos? O plano espiritual não é um lugar físico, como uma cidade do nosso mundo. É um estado de vibração, um campo invisível aos olhos humanos, mas muito real aos olhos do espírito. Existem regiões de luz, onde habitam espíritos elevados, que trabalham pelo bem da humanidade. E existem também regiões sombrias, onde permanecem espíritos em sofrimento, presos ao ódio, à culpa ou ao medo. O umbral, como é conhecido, não é um inferno eterno. É uma região temporária de aprendizado e reflexão, onde muitas almas passam um tempo, até despertarem para a necessidade da reforma interior. Nada é definitivo. No Espiritismo, o amor de Deus é infinito. Nenhum espírito está condenado para sempre. Todos, absolutamente todos, terão sua chance de se reerguer, de aprender e de seguir adiante. E o tempo, no mundo espiritual, não é igual ao nosso. Minutos aqui podem parecer anos lá. Ou o contrário. Tudo depende da consciência e da vibração da alma. Muitos espíritos são auxiliados por equipes espirituais dedicadas, que atuam em hospitais e colônias do além, como nos descreve a obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier. Nesses locais, os espíritos recebem cuidados, orientação e aprendem sobre os erros do passado. Lá, a alma estuda, trabalha, serve ao próximo e se prepara para novos compromissos. Porque a morte, no fundo, não muda o nosso coração. Se fomos bons, continuamos bons. Se fomos egoístas, ainda seremos. Por isso, é aqui, na Terra, no agora, que precisamos fazer nossa parte. Perdoar, mesmo quando dói. Amar, mesmo quando não recebemos amor de volta. Ajudar, mesmo que ninguém veja. Porque a vida espiritual começa agora. E o que plantamos hoje será o que colheremos amanhã, no plano maior. Muitos irmãos que já partiram ainda nos acompanham. Eles não estão longe. Estão em outra dimensão, mas ligados a nós pelo amor. Podemos sentir sua presença em um sonho, em uma lembrança,
ou no momento de emoção profunda. Quando oramos por eles, enviamos luz. E quando eles oram por nós, também recebemos conforto. Somos todos parte da mesma família espiritual. E mesmo separados pelo véu da matéria, jamais estamos realmente sós. A vida continua. E o amor? Esse jamais morre. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa de consolo e inscreva-se no canal. Que a luz divina te acompanhe hoje e sempre. E que você nunca se esqueça. A morte não é o fim. É só o começo de um reencontro com a eternidade.